Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Cody Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa aqui na Rádio Jornal 88.7 FM. Eu sou Rafael Dutra e sigo com vocês até às 6 horas da tarde. Lembrando que vocês também poderão assistir esse programa pelo Spotify, pelo YouTube e por todas as redes sociais. Aqui comigo o nosso Adilson, mas é o Adilson Garcia. Adilson, boa tarde. Muito boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, como passou esses dias? Muito bem, graças a Deus, e torcendo para que a chuva chegue aqui. Tá um calor aqui em Barretos, hein? Tá quente. Tá muito quente. Muito quente. Tem uma reportagem que tá circulando aí que parece que pode fazer até 47 graus aí no Brasil, hein? Não sei se 47, mas uns 42 aqui em Barretos. Tá beirando, tá beirando. Vai chegar, viu? Bem, pessoal, hoje nós temos dois convidados. Eu vou começar primeiramente pela doutora Arani Lapicirella. Ela é presidente da OAB de Barretos e que abrange também a OAB de Colina. Ela tem 18 anos aí atuando como advogada nas áreas trabalhistas, empresarial e civil. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Como advogado, estou muito feliz em tê-la aqui, a nossa presidente aqui no programa Café com Prosa. E para os ouvintes e para aqueles que acompanham pelas redes sociais, que não conhecem a doutora Arani, quem é você? Boa tarde, Rafael, Adilson, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores, né? Estamos nas plataformas digitais também. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Arani é uma pessoa... Você me pegou de surpresa nessa pergunta. Não é fácil falar da gente, tipo assim, né? espelho, espelho meu. Ele faz Diga isso com quem todo sou, mundo, viu, olha doutor? só. Pegou de surpresa. Rafael, profissionalmente sou advogada, como você colocou, atuando aí desde 2005. Trabalhei um período
como estagiária no frigorífico JBS. De lá para cá eu assumi a carteira. Era um escritório, eu não me via como uma advogada em expansão. O pessoal da empresa falava, você vai... Porque meu sonho era ser advogada interna da empresa. O pessoal falava, não, você vai sair com uma carteira, você vai crescer. Eu não tinha essa visão. E o escritório, graças a Deus, hoje é um escritório que atua nacionalmente. Tenho uma equipe de 30 pessoas, 30 famílias, e é muito orgulho para mim poder compartilhar conhecimento, compartilhar trabalho. Sou uma pessoa religiosa, sou católica, toco na missa desde os meus 12 anos de idade, toco violão, canto há algum tempo, participo atualmente na Capela Nossa Senhora Aparecida, lá da Vila Pereira, que pertence à paróquia de Santana. E na vida particular eu gosto muito de uma bagunça, eu falo que eu gosto de bagunça, de estar com amigos, com família, com amigas, de celebrar. Eu sou muito festeira, então uma pessoa alegre, positiva, que gosta de viver a vida. Legal. E também nós temos aqui na nossa bancada outro advogado com experiência na área trabalhista, é o José Carlos Gazeta da Costa Júnior, que leva o nome do pai dele também, né? Sim. Que tem uma função dupla aí, porque tem o peso do pai por trás aí. Gazetinha, tudo bem? Uma boa tarde para os nossos ouvintes. Quem é o Gazia? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, doutora Anísia. É sacanagem porque ele teve tempo de pensar, né? Um negócio meio no peito. Mais um locutor aqui. Mais um. Você é atual secretário da gestão. Secretário da gestão da nossa subseção. Boa tarde aos ouvintes, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bem. O Zé Carlos é um profissional, é um idealizador da advocacia. Nós estamos aí da advocacia há quase 20 anos e tentamos, de certa forma, estabelecer um melhor trabalho para que a gente tenha condições melhores para nós e para todos os colegas da advocacia. Uma pessoa simples, eu advogo, leciono lá na Faculdade Barretos, a disciplina na qual eu trabalho todos os dias. Enfim, uma pessoa que talvez busca ser melhor para os outros. E adoro um samba e um pagode. Sim. Então nós temos dois festeiros aqui. Nós temos a festeira e o festeiro. Então eu já vou começar a pergunta para ambos. Curtiram bastante a festa do Peão de Barretos ou aproveitaram para descansar, doutora? Curti e trabalhei. As duas coisas. Descansar eu curti a distância. Embora goste muito de festa, eu estou com uma pequena lá de 3 anos que me limitou um pouco a participação presencial. Gazeta, o que levou você a escolher pela área trabalhista? Mas antes disso, você virou advogado porque seu pai é sua inspiração, porque seu pai é advogado, ou porque você queria fazer rolo, né? Porque advogado geralmente sempre tem uns que é pé de carne de pescoço, né? Para não falar que é pé de galinha. Enfim, mas o que levou você a escolher a área do direito? E depois, a cátedra é uma coisa muito bonita. Passar conhecimento eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem da humanidade, porque se não tivesse essa sucessão de conhecimento, ou melhor dizendo, a transmissão de conhecimento, a gente não teria essa evolução do nosso plano aqui da Terra como nós temos hoje. E o que levou você a optar por essas duas coisas? Primeiro para a área da advocacia, depois para a cátedra. É inegável, Rafael, que a influência do meu pai foi muito grande, né? Porque eu me lembro, aquela época, quando eu era pequeno, grande parte dos advogados se reuniam muito em casa. Então, a advocacia, pela influência do meu pai e pela presença de outros colegas, sempre esteve presente dentro de casa. Então, particularmente, como eu detesto a área de exatas, né? Eu nunca tive dúvida que talvez o meu caminho seria pela advocacia. Então, sem dúvida, a influência dele foi muito grande. A presença dos colegas dele à época, dentro da minha casa, e a convivência que eu tive com esses colegas, influenciou muito. Posteriormente, quando eu comecei a trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Colégio Barretos, no Colégio Objetivo. Então, logo
o Dr. Razi Rezek comprou o colégio, o Dr. Chad. Eu tive a oportunidade de ir trabalhar com eles na parte do departamento financeiro, de office boy. Foi o meu primeiro trabalho. E é o meu primeiro registro em carteira e se mantém até hoje. Porque eles começaram com o colégio, aí veio a faculdade. E em 2009 eu tive a oportunidade, já formado, com especialização em Direito do Trabalho, eu tive a oportunidade de assumir a cadeira de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho lá. E estou lá até hoje. E por que Direito do Trabalho? O Direito do Trabalho, tal como a docência, estão dentro da minha casa. Primeiro que meu pai tem uma advocacia, tem um escritório voltado ao direito do trabalho para o empregado. Sempre teve com o Dr. Valdomiro Issa Samara, sempre teve com o doutor... uma advocacia tradicional aqui na cidade. E a docência, minha mãe é professora. E eu acho que eu consegui unir essas duas coisas e tocar minha vida por esses caminhos. Legal. Doutora, no começo no começo da sua entrevista, quando você estava falando quem você é, tirando a parte festeira, você falou que começou como estagiária no JBS, e aí depois você abriu o seu escritório e hoje você conta com 30 pessoas lá, 30 funcionários, 30 colaboradores, enfim. É uma baita responsabilidade. Quando você olha para o espelho e vê você lá como estagiária, você imaginaria estar onde você está hoje? E o que se deve a isso? Não imaginaria, não tinha a mínima visão nesse sentido. Quando eu comecei a cursar o direito, foi até por seguir mais ou menos a carreira do meu pai, né? Meu pai é delegado aposentado. E no início eu almejava uma magistratura estadual, juíza de direito. Entrei na empresa, a vida ela nos coloca caminhos que às vezes vão totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Me apaixonei pelo direito do trabalho também, assim, nós dois aqui acho que a gente fez mais de 1000 audiências já, tranquilamente. Isso no domingo, Arani, com o Thiago Luz, lá do seu escritório, Sim. a gente estava conversando. Nós já fizemos muitas audiências em conjunto, né? Partes adversas. Sempre em partes adversas. Sempre em partes adversas. E nunca tivemos um senão na mesa, sempre defendendo os nossos clientes, com respeito um ao outro, processualmente debatendo, e tenho muito orgulho disso, de hoje eu dividi a mesa aqui com o Gazeta. E entrei lá pro frigorífico, veio aquilo que eu falei, né, vai assumir a carteira, falei, mas quero ser advogada interna, quero crescer dentro da empresa, no corporativo. Não, você vai crescer lá fora, você já vai sair com uma carteira, mas eu não tinha essa visão empreendedora da advocacia. E as coisas foram acontecendo. Teve até uma época que uma amiga minha, juíza do trabalho, falou assim, você quer ser juiz ou você quer ganhar dinheiro? Eu quero advogar, vou por aqui. E aí ela até me passou uma carteira de um cliente, né, que era dela, ela passou na magistratura, a gente estudou junto na escola, e aí a gente teve essa conversa. Mas não me via com essa quantidade de pessoas que hoje trabalham comigo, e é uma responsabilidade gigante. É uma responsabilidade porque não são 30 pessoas, são 30 famílias, e dentro dessas 30 famílias tem todas as pessoas também que, por reflexo, depende delas. Então é um orgulho, mas é um desafio diário, né? Da responsabilidade, o ensinamento, o aprendizado, o crescimento constante em conjunto. E o que levou você a se candidatar a presidente da OAB? Ou melhor dizendo, você se envolver nessa parte política, que é uma parte política da OAB, para você estar na presidência, você disputa uma eleição, tem que montar uma chapa. Então, há uma política interna. O que levou você a falar, olha, eu quero estar como presidente da OAB? Quando eu passei na prova, que eu fui buscar a minha carteira, eu fiz meu primeiro terninho, pedi para fazer, fui lá, vesti, foi no fórum ali da 15, o antigo fórum da 15, achando que ia ter algo, nossa, vou receber minha carteira de ordem. Não, era o balcão, as meninas da OAB ali, as funcionárias, entregaram, assinei, assim, eu fiquei tão frustrada. Você estava tão empolgada, chegou lá, fiquei tão vai ter frustrada fogos, vai ter uma solenidade, vai ter algo.
Aí, num determinado momento, salvo engano, 2018, um advogado, que era advogado do escritório, foi receber a carteira. Ele era assistente jurídico na época, tinha passado na OAB, foi receber a carteira, fui participar. Fui prestigiá-lo, na verdade. E eu achei aquela cerimônia, aquela formalidade da entrega magnífica. Naquele dia eu não tinha contato, nunca fui de ter contato com política de ordem, nem mesmo me envolver. Eu era uma advogada que não frequentava a casa, mal frequentava, foi em 2017, mal frequentava os eventos da ordem. E naquele momento eu mandei um messenger para Letícia Catania no Facebook, não tinha contato dela também, ela era presidente na época. Falei, estou admirada, parabéns, eu gostaria de ter recebido dessa forma, conte comigo para o que vocês precisarem. Aí entra a aranifesteira. Foi. E aí, estava na época da reforma trabalhista. Uhum. Ela falou, não, você quer? Eu posso contar? Pode, então vem, vamos começar a fazer algumas coisas. Aí nós trouxemos o Dr. Ellison, procurador, e o Dr. Henrique, os 2 procuradores de Ribeirão. Eles deram um curso aqui em Barretos sobre a reforma. E foi começando a envolver com a ordem. Aí no ano seguinte, não lembro exatamente, mas no ano anterior às eleições passadas, quando estava começando a questão de política de ordem para a candidatura, eles foram até o escritório, me convidaram para chapa para ser vice-presidente. Falei, não, mas nunca participei disso, não tenho nem ideia de como não sei nem se eu vou ter tempo para fazer. Não, a gente ajuda, vem. Aí foi assim que as coisas aconteceram. Uma pergunta para ambos. O que a OAB de Barretos mais enfrenta? Ou que a subseção de Barretos, qual é o maior desafio na visão de vocês, tanto como presidente como secretário? Rafael, eu penso que o maior desafio diante das atuais tecnologias é, de certa forma, a gente conseguir melhorar as condições de trabalho para a classe. O advogado hoje precisa, de certa forma, ter algumas situações perante o Poder Judiciário que demanda da OAB esse trabalho. Eu sempre converso com a Arani, a gente sempre conversa dentro dos nossos planejamentos, que o objetivo maior, já que somos uma entidade classista, é estabelecer melhores condições para os advogados. Isso significa estabelecer melhores condições do advogado junto ao fórum, junto à delegacia de polícia, junto à sociedade de um modo geral. É claro que sem deixar para trás toda a atuação que a OAB tem historicamente perante a comunidade, perante a sociedade. Sabemos dessa responsabilidade, dessa importância e vamos fazer o trabalho necessário para ajudar a comunidade. Mas precisamos, dentro do maior desafio, ao meu sentir, é estabelecer melhores condições para que o profissional possa trabalhar, possa desenvolver a sua atividade. E dentro disso, tem alguma meta para o futuro? A doutora Adrani, a senhora vem candidato novamente à reeleição ou vai apoiar alguém? Vocês têm conversado sobre isso? As metas da administração de vocês foram todas cumpridas? Falta alguma? O que vocês pensam para o presente? Que vocês olham e falam, olha, está faltando isso ou aquilo? O que a gente pode fazer para o futuro? Ou que a classe está... Porque hoje a sociedade está em constante evolução. Antigamente a evolução era mais lenta. Hoje, pela rede social, pelo mundo hoje, às vezes uma OAB melhora uma coisa lá no norte, o pessoal quer aqui no sul e vice-versa. Ou aqui da Marlene, aqui em Guaíra, da nossa colega de profissão, vamos dar um exemplo. Então, como é que vocês estão vendo isso hoje, ou analisando, melhor dizendo? Em relação à questão da mudança tecnológica, a pandemia ela antecipou em muitos anos coisas que seriam tratadas com calma e com parcimônia, teve que antecipar. E agora essa retomada ela tem trazido um pouco de transtorno nas diversas esferas, porque a gente tem o virtual versus o presencial, a questão a falta de atendimento presencial, que é uma das coisas que o Gazeta apontou. Então essa é uma luta que a gente tem enfrentado rotineiramente.
Temos ainda várias coisas, assim, a gente tem mais um ano e 3 meses de gestão, então a gente tem coisa ainda que a gente quer desenvolver. Estávamos aqui falando, um bate-papo antes de iniciar o programa, a realização de um congresso, que é uma meta nossa, nós legal. queremos realizar um congresso. Nós temos também uma meta de... Nós somos uma classe, mas não é uma classe unida. Verdade. De unir a classe. A gente tem buscado fazer eventos para unir, e é um desafio muito grande, Rafael, a gente fazer uma palestra e ter mais de 30 pessoas. Essa desunião, Gazeta, ela vem desde a época do seu pai, que é um pouco mais tradicional, ou é da modernidade? Porque eu lembro, quando eu fui estagiário, era mais frequente na ordem, participava, na época do Dr. Roberto Arutin, que sempre tinha alguma coisinha, dava pessoas, mas tinha que fazer a laço. E às vezes marcava uma palestra muito boa, não dava ninguém. E aí depois a gente foi analisando que realmente a classe do advogado é muito desunida, ao contrário de outras classes, como eu cito a classe do médico. A classe do médico, eles são muito unidos, eles fecham entre eles e são muitos parceiros. A nossa classe é muito difícil. Eu não sei se é da formação, ou se é depois, na época do estágio, ou se a OAB não acolhe tão bem, porque tem aquele pensamento que a OAB está muito distante da nossa realidade. Só pensa em arrecadar e pouco faz por nós advogados. Mas vocês que têm muito mais experiência, muito mais bagagem, principalmente estão liderando a OAB local, o que vocês sentem? Rafael, é um questionamento que me atormenta muito essa situação. Penso que talvez a gente não vai conseguir trazer o que era do passado para os dias atuais. Eu me lembro que no passado, embora eu não era advogado, mas eu acompanhava, do ponto de vista das festivas, era muito constante a participação do advogado na casa do advogado e em outros locais. Contudo, naquela época, eram 50 advogados, 100 advogados, 150 advogados. Uma comunidade muito mais fácil de se reunir. Né? Hoje nós estamos nós temos aí talvez 1.000 e poucos profissionais inscritos, talvez 700, 500, 600 profissionais atuantes, penso eu, talvez. Né? E hoje é muito mais difícil a reunião como era antigamente. Os tempos mudaram. Talvez nós precisamos ter uma nova mentalidade, buscar a união de uma outra forma. Mas é uma luta incessante dessa gestão trazer justamente o advogado e aproximar a OAB da advocacia. E nós temos feito esse trabalho, dentre outras coisas, valorizando o profissional mais experimentado, o profissional da antiga. Nos 2 anos que nós tivemos de gestão, nos 2 11 de agosto, nós tivemos a oportunidade de homenagear os ex-presidentes. Eu acho que isso é muito importante para quem está chegando e saber quem fez a história, né? E nesse último 11 de agosto nós tivemos a oportunidade de homenagear advogados experimentados, inclusive um deles foi o pai do Igor, né? Que muito fez pela profissão e faz pela profissão, e eu acho que isso é um resgate importante da história para que os novos advogados conheçam a história da OAB. Mas, sem dúvida alguma, é uma perturbação que me incomoda. Como nós podemos aproximar a OAB do advogado e fazer com que o advogado, dentro da Casa da Cidadania, se sinta efetivamente em casa. É uma luta, talvez esse seja o maior desafio. Eu lembro na época que eu fui vereador, pautas em comum que divide a advocacia. Ao contrário de outros segmentos que se unem, que se fecham e falam, olha, é isso, vamos lá e vamos defender. A nossa não, e parece que é uma coisa assim que é muito estranho. Eu acho que vocês que estão aí liderando a entidade aqui em Barretos, vocês devem passar alguns sufocos em alguns momentos, né? Porque às vezes vai chamar um, vai chamar outro, tem muito ego, tem muita dificuldade. Não deve ser fácil, né, doutora? Não é, mas nós nos propusemos a enfrentar esses desafios e vamos enfrentá-los, continuar enfrentando. Essa questão da divisão de pauta, um exemplo, logo no início do nosso mandato, ano passado, veio a questão lá dos honorários sucumbenciais para os procuradores do município. E é uma pauta voltada para a advocacia
que é, ao meu ver, posso estar enganado, mas ao meu ver o advogado deveria abraçar, porque nós estamos falando de advogados. Né? E houve essa divisão, inclusive na sessão que teve na Câmara, a OAB foi criticada por alguns vereadores justamente por defender aquilo que faz parte do nosso trabalho, da lei de reconhecimento já constitucional pelo próprio STF à época, que já era um entendimento anterior, desde a gestão passada, trabalhado, e nós tivemos esse enfrentamento logo no início do mandato. Para quem tá ouvindo aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, para quem também está nos acompanhando, mandar um abraço para a Luciana Gonçalves, para Fernanda Duarte, para Giane Oliveira e para o Peterson Aparecido, que estão aí acompanhando a entrevista e mandaram um alô aí nas redes sociais. Como é que funciona a casa do advogado? Para aquela pessoa que vai ali no shopping, que vai no Rochão e vê aquele espaço ali que já está ali há décadas, né? Sim. E vê ali, tem uma quadra de futebol, tem uma piscina. Para quem passa ali fala assim, é o clube do Bolinha, da Luluzinha. Não, é a OAB, a casa do advogado. Explique para a comunidade como é que funciona. Lá na casa hoje a gente fala, até por uma questão de abraçar a todos, a denominação atual a gente fala Casa da Advocacia. Houve até uma alteração na normativa. Então é uma casa que acolhe o cidadão e a cidadã. Hoje nós não temos mais a triagem lá por causa da defensoria que tem aqui em Barretos, ao contrário do que acontece em Colina. Na casa lá de Colina, a própria triagem, atendimento à população é lá. Aqui hoje a gente não tem esse atendimento, mas lá nós recebemos, dentro de todas as comissões que nós temos na OAB, a população que precisar de ajuda pode se dirigir à casa, nós direcionaremos naquilo que a OAB puder atuar. Além disso, é a casa do advogado e da advogada. Então lá tem um clube? Tem a piscina, que é voltado para a advocacia, tem a quadra, tem a churrasqueira. Muitos advogados e advogadas usufruem do clube no final de semana. Nós temos o auditório, onde são realizados os nossos eventos e também nós disponibilizamos. Recentemente, ontem, teve o concurso da prefeitura e a Laís, que é uma advogada e professora, ela solicitou o auditório para fazer um cursinho para aqueles que iriam prestar o concurso. Legal. E nós, numa parceria com a educação, nós disponibilizamos sem custo nenhum por 2 ou 3 meses o auditório, várias vezes na semana, para a educação. Então, nós temos a parte que em parceria com o próprio a Secretaria de Esporte, quando tem necessidade a gente disponibiliza também. Para eventos pontuais nós alugamos, até para a gente angariar algum fundo para investir na própria casa. Então é uma casa que é voltada para a população, para atendimento e também para a advocacia. Quer complementar alguma coisa, Gazeta? A Areni falou muito bem, né, que até a vinda da defensoria nós fazíamos ali um trabalho social de atendimento e acessibilidade ao Poder Judiciário com a triagem, né? Então a casa prioritariamente ela está para servir o advogado e a advogada, contudo ela não deixa de desenvolver e atender a comunidade naquilo que a advocacia oferece de serviço à comunidade. Para quem tá nos ouvindo e não sabe qual que é o curso que tem que fazer, você como professor, dá um encaminhamento. Como que a pessoa faz para virar advogado? E dentro dessa carreira bonita nós temos a magistratura, o Ministério Público. Dá uma pincelada e já emenda uma outra pergunta. O que a OAB está fazendo para melhorar a parte de inclusão? Ok. Boa pergunta, Rafael. Eu já aproveito para dizer que o vestibular da Faculdade Barretos está em vias de ser realizado. Pode. Então, fazer um merchan aqui. Pode fazer à vontade. Então, aqueles que porventura pretendem se tornar um advogado, um juiz de direito, um delegado de polícia, um integrante do Ministério Público, precisa, de certa forma, começar com o curso de bacharelado em Direito. E aqui na cidade nós temos, entre as faculdades, a Faculdade Barretos, que oferece esse curso lá da onde eu ministro aulas de Direito do Trabalho. Portanto, o candidato precisa passar no vestibular, ingressar no curso de Direito, por lá estudar do ponto de vista acadêmico por 5 anos,
assim que formar, sai com o título de bacharel em Direito, e para exercício da advocacia ele precisa submeter ao exame da ordem. Em sendo aprovado, ele está habilitado para poder exercer a profissão, né? Mas o curso dá ampla possibilidade desse bacharel, caso não queira exercer a advocacia, porque passa em outras áreas públicas, né? O delegado de polícia, o Ministério Público, enfim, outros ramos do direito também, que dá essa opção àquele que exerceu e cursou a faculdade. Com relação à segunda pergunta, a inclusão, é importante essa questão, Rafael, porque nós temos dentro da OAB uma série de comissões. Comissões essas voltadas ao advogado, ao recém-chegado na profissão, que precisa de um acolhimento, a jovem advocacia precisa de um acolhimento e uma relativa inclusão para o exercício da advocacia, e comissão também voltada à sociedade. Nós temos uma comissão presidida pelo Dr. Salomão, né, Nani? Que exerce um papel muito bonito do ponto de vista da filantropia. Está e realiza constantes campanhas para ajudar e acolher as dificuldades que são encontradas do ponto de vista social. Então a OAB, seja para incluir os seus próprios membros, seja para ajudar a sociedade naquilo que é possível ajudar, a OAB sempre está de portas abertas e trabalhando nesse sentido. Doutora? Complementando em relação à Comissão de Ações Sociais, que ele citou, o doutor Salomão, na pandemia essa comissão arrecadou e distribuiu mais de 10 toneladas de alimentos. Que legal. O que foi uma campanha que foi também centralizada na casa. Então a casa ela é utilizada para diversos fins. Nós temos também, falando da Jovem Advocacia, uma sala na casa voltada para a Jovem Advocacia. Então eu me formei, passei na ordem, tenho um número, mas eu ainda não tenho um escritório, não tenho onde fazer uma audiência, não tenho a estrutura, é só ir lá na casa que tem uma sala que é pronta para a Jovem Advocacia utilizar. Doutora, nós tivemos aqui na região de Barretos, melhor dizendo, na cidade de Bebedouro, o primeiro Jogos Jurídicos, né, do estado de São Paulo, que foi muito legal essa inovação que teve. Não sei se já teve no passado, porque eu sou mais jovem, né? Sou bem novinho perto de você, né? Você está me chamando de velho? Não, você é mais experiente, moço. Os cabelos brancos. Mas são só cabelos brancos. Eu sou jovem também. É que no passado não teve, talvez, nessa proporção estadual como houve agora, capitaneado pela CASP, né? Mas nós tínhamos aqui na cidade, e eu me lembro muito bem porque eu acompanhava junto do meu pai, os Jogos Liberais, que reunia todas as categorias liberais municipais. Então havia uma semana de jogos entre os advogados, médicos, dentistas, engenheiros, enfim, era uma semana muito gostosa de congraçamento de todas as categorias liberais municipais. Mas dessa magnitude estadual, como foi feita para a advocacia paulista, eu não me recordo de ter ocorrido. E foi realizada aqui na cidade de Bebedouro. A OAB de Barretos participou, trouxe medalhas, né? Mas eu acho que o mais legal disso tudo é a confraternização, o entretenimento, a união da classe. E temos que parabenizar a Patrícia, né, a presidente da OAB do Estado de São Paulo, e também a Adriana Galvão, que é a presidente da CAASP, que organizou isso. Doutora, a senhora teve presente, o que você pode trazer aí para os nossos ouvintes e para aqueles advogados que às vezes não ficou sabendo, ou não foi, ou queria ter ido, não deu, enfim, como é que foi aí? Foi um evento que surpreendeu a todos. Mais de 1.000 advogados e advogadas participaram de todas as provas, eram vários esportes, poderia ter a participação. Barretos ficou em terceiro lugar. Olha, que legal. No quadro geral de medalhas. Nós tivemos 23 medalhas, 19 parabéns. Da natação, uma do basquete, 2 do biribol e uma de corrida. Olha. Então, isso porque se a gente se esforçasse um pouco mais, até na hora que estávamos parabenizando os advogados e as advogadas que ganharam as medalhas,
nós falamos, unir força para o próximo, a gente consegue, quem sabe, tá lá no topo, né? Então foi um evento que surpreendeu, que trouxe essa interação, que é muito importante, porque quando você faz a interação, você consegue se relacionar no estado todo e nesse mundo que nós estamos digital, você acaba precisando de alguma coisa na ponta do estado e vai ter com quem falar. Tem essa parte que é importante. Recentemente até uma advogada de Aparecida me ligou que ela precisava de um colega aqui em Barretos para atuar numa causa referente a tratamento de câncer. Então é importante, nós precisamos conhecer os nossos colegas, unir forças, né? Integrar a classe. E o evento, a doutora Patrícia, a doutora Adriana estão de parabéns, o doutor Leandro também, que é o presidente da OAB de Bebedouro, foi um evento magnífico. Aproveitando nessa deixa do digital, como é que está a divulgação nas plataformas digitais? Gera captação, não gera captação de cliente? Como é que está isso? É o que pode, o que não pode? Porque isso é uma dúvida que paira muito entre todos os advogados. Até aqueles um pouco mais experientes, às vezes fica, será que eu posso ou eu não posso? Pode, mas tem limite. Até o ano passado houve um congresso para colocar algumas regras referentes à questão da publicidade, propaganda nos meios digitais, porque não tem como você fugir, né? Nós temos que utilizar dentro daquilo que a norma permite. Porém, tem os limites. Eu, por exemplo, tenho uma página que é do meu escritório. Vou lá divulgar notícia. Estou lá divulgando de uma forma educativa. Aí, se você fala, vem aqui, tire suas dúvidas com a doutora Arani. Fico lá 2 horas ao vivo no meu Instagram tirando dúvidas. Isso já não pode. Então, assim, a divulgação pode, mas ela é limitada. Eu não posso, por exemplo, divulgar uma sentença. Nem divulgar um caso de sucesso meu. Tem advogado que faz isso? Tem. E advogados renomados, viu? O ano passado a gente teve bastante questionamento em relação a... Ano passado? Começo do ano passado, em relação ao IPVA do PCD. Né? E vários escritórios estavam postando, mas fora da norma. Falaram, gente, pode postar. Posta, mas vamos seguir a norma. Então é possível, mas tem as regrinhas do Código de Ética que a gente tem que obedecer e até pra gente não ter uma deslealdade dentro da própria classe. Exatamente. Quer complementar? Não, eu penso que essas questões, elas são questões contemporâneas e elas vão, à medida que o tempo vai passando, amadurecendo. Esses dias eu estava lendo que o pessoal do CRM também está discutindo essa questão sobre essa exposição, principalmente do antes e depois de cirurgias plásticas e tal, né? A exposição do antes e depois, né? De divulgação e tal. Que aprovou, né? Que aprovou. Então eu penso, viu, Rafael, doutora Ani, que assim, é um mercado em expansão, é algo inevitável, né? É um mundo novo, né? É um mundo digital, e eu acredito que todas as classes, e a advocacia não vai ser diferente, vai precisar, de certa forma, estabelecer critérios, além dos que já estão estabelecidos, para que as coisas fiquem dentro de um limite da razoabilidade. Eu concordo com você, que falta uma atenção especial da OAB para antenar o que está acontecendo atualmente. Isso pode, isso não pode, que às vezes fica muito vago, né? Há uma lacuna ainda nesse ambiente. Rafael, só complementando, às vezes as pessoas vêm falar, tá acontecendo isso, a OAB não faz nada. Não, a OAB faz. É porque os processos éticos, eles correm sob sigilo. E o julgamento não é por Barretos, corre por Rio Preto, depois vai para São Paulo. Há casos de advertência, há casos de suspensão, há casos de exclusão. Então, assim, há uma atuação, porém é uma atuação que não pode ser divulgada. Então, e as pessoas às vezes questionam porque não está fazendo nada. É feito, mas não é divulgado. E se alguém tem alguma dúvida, se entende que deve haver alguma denúncia nesse sentido, é só procurar a OAB. Então é importante porque às vezes as pessoas acreditam que nós estamos fazendo vista grossa. Não é isso, existe um procedimento que deve ser seguido. A Arani tocou num ponto importante, porque essa falsa, talvez, sensação de impunidade se dá
muitas das vezes porque a propaganda ilegal ela é imediata e a punição ela é um pouco retardada, em razão de todo o trâmite do processo. Exatamente. Né? Então, às vezes, o que a gente não consegue é justamente estabelecer par e passo com a ilegalidade da propaganda com a sanção. Né? E nunca conseguiremos porque, evidentemente, qualquer processo, inclusive ético-disciplinar, ele demanda um tramitar de um processo, de uma formalidade. Então, ciente dessa questão, isso não significa que as providências não estão sendo tomadas. Sim, estão sendo tomadas, mas ao tempo que demanda. Né? Sobre esse atual momento do nosso Brasil, vamos assim dizer, ambos são líderes da classe de vocês, representam a presidente, outro é o secretário, professor, já tem décadas aí dentro da carreira. Como que vocês analisam a reforma tributária, que querendo ou não vai afetar uma boa classe de advogados tributaristas, né? Porque era um nicho de advogados que reinava aí de uma forma esplêndida, né? E agora com essa reforma vai simplificar, quer dizer que vai perder algumas coisas, mas vai ter outras, enfim. Como é que vocês analisam essa reforma tributária? Teve advogados tributarista que procurou a OAB para se posicionar a favor, contra, aqui localmente, ou tranquilo? Como é que foi isso? Rafael, todo tipo de reforma, ela causa, de certa forma, burburinho. Né? E eu penso, embora não sou um profundo conhecedor, eu penso que essa não será diferente. Contudo, ao meu sentir, a estrutura tributária do país precisa ser simplificada. Isso eu acho que é inegável. Talvez a forma que demande de discussão. Talvez a unificação de tributos seja uma saída. A OAB tem, de certa forma, participado desse processo. Principalmente a OAB em nível federal tem participado desse processo. O projeto, da forma que está, ele não afeta só os advogados trabalhistas. Ele também traz uma alíquota, ele majora a alíquota para a advocacia de um modo que talvez isso não seja bom. Então a OAB tem se posicionado no sentido de reconhecer a necessidade da reforma, mas no sentido também de estabelecer algumas sugestões para que ela seja, de certa forma, um pouco mais justa. E nesse ponto eu acho que talvez para a advocacia, a alíquota que incide sobre os profissionais liberais, ela precisa ser revista para que não fique inviável o exercício. Então, de um modo geral, penso que é necessário a necessidade de simplificação do sistema tributário, a unificação de tributos, só que nós precisamos, de certa forma, corrigir alguns, ou ajustar alguns pontos para que ela fique o mais justa possível. Em relação a algum advogado ter procurado a OAB nesse sentido, não. O que nós temos de posicionamento da OAB, seja federal, seja estadual, é em relação à questão da alíquota mesmo. Aproveitando, doutora, para quem você falou da OAB estadual, OAB federal, para quem está nos ouvindo pela Rádio Jornal 88.7 FM, acompanhando também pelas redes sociais, não entende a estrutura da OAB. Dá uma pinceladinha aí, como é que funciona? A OAB, vamos falar de estrutura, a nossa estrutura de governo. Tem o presidente da República, tem o governador do estado, tem os prefeitos. A OAB é mais ou menos isso. A OAB federal é o presidente nacional da OAB, o governador é a OAB a seção, que são as seções estaduais, que no nosso caso é a doutora Patrícia, e os prefeitos são as subseções, que no nosso caso atualmente é a gestão que eu presido, o Gazeta é o secretário. Mandato quanto tempo? Pode quantas reeleições? Mandato de 3 anos, não há limite para reeleição. E até respondendo uma pergunta que você fez lá atrás, a gente acabou emendando outro assunto, não tenho pretensão de partir para uma reeleição, até porque o projeto que eu sigo, que é um projeto que vem desde o Dr. Gerson, passando pela doutora Letícia, o Dr. Belisário, é de não reeleger justamente para a gente dar mais ar, dar novas ideias, novo gás para a gestão posterior. Então, seguindo o projeto, a intenção hoje é a doutora Priscila. Dar uma oxigenada. Uma oxigenada, exatamente.
o Gazetinha tá na fila dessa oxigenação. Como que é? Tá como secretário. Então, Rafael, Depois pode ser... Pretendo que sim. Pois então, né? Eu cheguei agora, né? Cheguei agora no grupo E esse convite pra você vir partiu da doutora Arani? Porque isso a gente não falou, como você caiu como secretária. Ela falou como ela caiu como presidente. Pois é, a doutora Arani, quando entendeu por sair candidata, me fez o convite. A gente já tinha uma relação bem próxima, como já dito antes, e eu fiquei muito lisonjeado com o convite e resolvi aceitar esse desafio, né? Então eu penso que agora, embora acredito que seja prematuro ainda, né? Mas agora, a partir do ano que vem, nós vamos começar a discutir essa questão de candidaturas, eleições, e, enfim, amadurecer essas ideias. Como que ambos enxergam o nosso atual cenário, nível municipal, nível estadual, nível federal? Vocês que defendem a democracia, que defendem o direito, a liberdade, vocês como advogados são guardiões, vamos assim dizer, como que vocês enxergam esse momento político que nós estamos passando aí atualmente? Enxergam com bons olhos, boas perspectivas para a nossa democracia, boas perspectivas para o cidadão, para a nossa cidade, para o estado? Porque vocês são vozes, né? E a gente sabe que quando a OAB, eu pedi para a doutora Arani agora explicar para os nossos ouvintes como é que funciona a OAB, quando o presidente da OAB do Brasil, ele vai para uma imprensa e menciona algo, independente, tem peso. Quando a presidente da OAB do estado de São Paulo, ela vai para o microfone e fala algo, tem peso. E quando a subseção, a presidente da OAB de Barretos vai para o microfone, vai para alguma reunião, fala, ela tem peso. Porque quando olham e falam assim, olha, não é simplesmente a doutora Arani, é a presidente da OAB que representa 1.200 advogados, que representa uma instituição respeitada no Brasil, né, que antigamente chamavam do quarto poder, que brigava ali um pouco com a imprensa, vamos assim dizer. Como que vocês analisam isso? O Rafael, primeiro que eu penso que esse peso se dá pela história. Sim. A OAB tem história, a OAB municipal tem história, a OAB estadual tem história, a OAB em nível federal tem história, ajudou esse país a se desenvolver, e eu acredito que, obviamente, a sociedade espera dos seus comandantes por conta dessa história. Em segundo lugar, a OAB é apartidária. A OAB tem como seu livro de guia a Constituição, a defesa do Estado Democrático e das regras constitucionais. É isso que nós norteamos do ponto de vista institucional. Ou seja, a OAB está ali, já digo mais uma vez, como uma entidade classista, como uma entidade que visa, primeiramente, melhores condições para o advogado, mas que, do ponto de vista social, vai defender as questões constitucionais, as regras constitucionais, a manutenção do que está previsto no Estado Democrático. Essa é a visão do ponto de vista institucional. É claro que eu, particularmente, enxergo um momento político um tanto quanto confuso, mas sou um otimista nato. Sou um otimista nato. Acredito que as coisas vão melhorar, torço para que as coisas melhorem e espero que o atual governo, seja em nível federal, estadual, municipal, tenham sempre em mente a busca e o respeito à legalidade. E volto a repetir, acredito que as coisas vão melhorar, porque sou um otimista e acredito que nós precisamos, obviamente, melhorar. Acho que não está bom, mas precisa melhorar e tem muito espaço para melhorar. É aquela coisa, sempre analisa o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Sempre analisa o copo meio cheio. Acho que tem muito espaço para melhorar, precisa melhorar, o povo precisa de um acalento. A gente tem visto dentro da nossa realidade da advocacia uma realidade empobrecida, né? O advogado precisando de ajuda, advogado com dificuldade de trabalhar, é um país relativamente empobrecido e as coisas precisam melhorar. As coisas básicas, fundamentais, minimamente para que o cidadão possa viver com dignidade, precisa melhorar. Acho que tem espaço para melhorar e acredito que vai melhorar. Gazeta, ele colocou muito bem, a OAB ela é uma instituição apartidária. E onde está a nossa missão?
na própria lei, no próprio Estatuto da Ordem, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, da justiça social. Então, muitas vezes nós somos questionados por que a OAB está metendo o bedelho em determinado assunto, porque é a nossa missão. Inclusive, na época das eleições, fomos bastante questionados por alguns questionamentos que nós fizemos no momento e que estava dentro daquilo que nós precisávamos fazer. Então, quando nós estamos aqui como OAB, nós estamos representando uma instituição apartidária que defende o Estado Democrático de Direito. E nós passamos por um período bem tenso de uma polarização política que não é bom para ninguém. O Brasil, desde 1988, ele tem tido normalmente dois polos, né? A direita, a esquerda, que vão lá, que disputam, mas não uma polarização como aconteceu nos últimos anos e que acaba trazendo consequências que não é boa para a população. Mas eu compartilho do pensamento do Gazeta, de ser otimistas, de acreditar que as coisas vão melhorar em todos os âmbitos. E quando nós falamos de OAB, de advocacia empobrecida, e do que a OAB faz também, só aproveitando o gancho, falando de pandemia, a OAB ela ofereceu ajuda para mais de 30 mil advogados e advogadas. Então, o que às vezes falta, Rafael, é divulgarmos mais aquilo que a OAB oferece para a advocacia. Eu estou pagando tanto de anuidade, onde que eu vejo esse dinheiro? Então, hoje a OAB ela tem uma política, inclusive de cashback, que você consegue recuperar toda a sua anuidade através de um aplicativo para isso. Ela tem uma política de você fazer cursos e recuperar a anuidade através de cursos, além de outros benefícios que nós temos. Mas em relação ao cenário nacional, acredito que a gente tem que pensar positivo sempre. Eu concordo, e eu sou um cara muito moderado, me defino um cara de centro. Concordo com pautas da direita, concordo com pautas da esquerda, com pautas de centro-direita, de centro-esquerda, mas eu acho que a harmonia é tudo. Porque a gente tem elétrons, prótons e nêutrons. Tira o nêutron, o que vira? E infelizmente está muito extremista a atual sociedade e a gente não pode disso porque é ruim para todos nós, infelizmente. Aproveitando que ambos têm experiência na área de advocacia, começar pela doutora Arani, teve alguma causa ou algum atendimento, algo que te marcou, que você falou, nossa, ou que te emocionou, ou que deu aquele orgulho de você falar, olha, que vitória? Teve algo nesse sentido que você chegou e falou assim, olha, hoje eu vou me esbardar, vou festejar. A doutora Arani Festeira falou, hoje eu vou festejar porque essa vitória merece. Teve algo nesse sentido? Teve uma causa, bem antiga, eu estava ainda sozinha, advogando sozinha ainda. Uma ação que tinha sido totalmente procedente aqui, aí chegou no caso de doença ocupacional, chegou no tribunal. Pelos argumentos que eu coloquei lá no recurso, a desembargadora converteu o julgamento em diligência, pediu para juntar o prontuário médico daqui da parte reclamante e deu prazo de 5 dias. Falei, que legal, como que eu vou agora em 5 dias? E era aquela parte que era física, não era nada que você está hoje no virtual. Então, tinha que fazer o upload. Não, tinha que fazer uma diligência lá no tribunal, em Campinas, pegar o negócio, manifestar médico. O cliente não tinha assistente, falei pro meu irmão, dá uma olhada disso aqui e me orienta. O que você vê aqui de ponto que eu possa utilizar? Eu lembro certinho, eu estava com ele em ligação, telefone, que ele falou, isso é isso, fui lá, fui colocando tudo. Isso além da instrução que tinha sido feita, oral, com oitiva de testemunho, depoimento pessoal. E aí chegou o julgamento, o tribunal, utilizando de vários argumentos que eu coloquei na peça de manifestação, reformou integralmente o julgado e julgou a ação improcedente. Então essa foi assim, um negócio na unha mesmo, que eu tenho orgulho. Tem mais alguma outra? Tem algumas. Quer compartilhar mais uma? Tem uma bem recente, que é um caso até... um caso complicado, de óbito, mas que, infelizmente, foi um ato inseguro da parte. E também foi uma ação, assim,
muito trabalho no detalhe, de instrução oral, e não é fácil você lidar, né? Porque nós somos humanos. Quando a gente está ali na outra parte, com uma viúva, com um pai e uma mãe que perderam um filho, não é fácil você lidar e você ter esse tato para lidar com a outra parte que está ali do outro lado da mesa, lidar com o magistrado. Mas infelizmente foi uma fatalidade e nós conseguimos êxito nessa ação também. Entendi. Doutor Gazeta? Pois então, Rafael, a advocacia é um sacerdócio, né? E a gente sempre trabalha com as dores humanas. Lá no escritório a gente advoga, hoje mais um pouco de uma forma mais variada, mas começamos sempre a advogar para o trabalhador. E advogar você para uma o ponta e você vai outra, né? Você tá vendo? E a advocacia trabalhista para o trabalhador você estar em contato com a tristeza, as frustrações, a dificuldade financeira, as dores propriamente dita da sociedade, né? Então todo e qualquer ganho de causa que a gente tem, principalmente daqueles casos em que o cidadão é mandado embora sem nenhum tipo de pagamento, sem receber minimamente os haveres rescisórios, enfim, sai com a mão na frente e outra atrás, né? Todos esses casos que a gente consegue, de certa forma, em que pese o tempo que demora o processo, que a gente consegue, de certa forma, reparar essa situação do ponto de vista financeiro e colocar na mão do trabalhador o que lhe é de direito, todos esses casos sempre mexem com o profissional, porque é algo que a gente vivencia a dor do cliente, né? Embora a gente talvez não pode tomar para si, mas inegavelmente é muito difícil você separar e não entender a dor do cliente que é mandado embora sem receber os seus mínimos direitos. Então, não saberia especificar mas todos esses casos que a gente consegue reparar, de certa forma, é uma satisfação pessoal, é uma alegria. E também você, como professor, também já está naquela fase que você encontra os seus alunos com um colega de trabalho. Com um colega de trabalho. Que deve ser uma sensação também interessante. É muito gostoso. A docência, além das questões técnicas, ela traz também uma necessidade de uma visão humanística. E, muito embora a sociedade tenha mudado, a gente verifica que, além das questões técnicas, a gente também precisa, de certa forma, dentro da sala de aula, impor algumas questões de regras de educação elementar. Por mais incrível que pareça. Às vezes o aluno chega em nível superior sem esses conceitos básicos, né? Então a docência ele impõe compartilhar as questões acadêmicas, as questões técnicas, mas também verificar e ter um olhar mais pulverizado do ponto de vista humanístico. E isso é bastante gratificante, principalmente quando a gente encontra os colegas aqui fora, cruza com eles nos fóruns, na vara do trabalho, e a gente percebe nitidamente a evolução de como nós tivemos o contato inicialmente com aquele cidadão e como ele se apresenta hoje. Isso é bem gratificante porque, de certa forma, a gente participa, contribui um pouco nesse processo de evoluir, nesse processo do ensino-aprendizado. Bem, pessoal, nós estamos encaminhando para o encerramento de mais essa edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Vou começar com você, Gazeta. Manda um recado para os ouvintes, para as pessoas que acompanharam pelas redes sociais, que vão acompanhar depois, enfim. Rafael, primeiro eu quero agradecer você, o Adilson. É sempre uma honra estar com a doutora Arani. Agradecer aos ouvintes pela paciência de ter nos ouvido. Enfim, o recado que eu gostaria de dar é que a OAB está à disposição de toda a sociedade barretense, em especial do advogado e da advogada. Nós estamos à frente da instituição, junto com a doutora Arani, no sentido de fazer o melhor trabalho possível, no sentido de trazer melhores condições para o advogado e também no sentido de buscar, perante a sociedade, cumprir com o nosso dever. Então, o que eu quero dizer é que a OAB nunca vai se furtar de cumprir com o seu dever, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista para com os seus próprios. É isso aí. Doutora?
Rafael, obrigada a você, Adilson, a todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo também. Gazeta, obrigada, sempre um prazer estar contigo. O Gazeta, ele é um gentleman, né? Assim, é um aprendizado constante quando eu estou com ele, realmente é prazeroso. Obrigada, Gazeta. O meu recado é colocar a OAB novamente à disposição, reiterando as palavras do Gazeta, seja da sociedade, seja da advocacia. E finalizar com uma notícia para a advocacia de Colina. Nós já colocamos lá a placa de início de obras da construção da casa, o projeto já foi enviado, já foi aprovado e em breve estaremos mexendo lá para dar finalmente a Colina. É um projeto que já vem de gestões anteriores, a casa que a advocacia colinense tanto merece. É spoiler. Sem spoiler. Muito bom. Bem, pessoal, essa foi um gostoso bate-papo que nós tivemos aqui no programa Café com Prosa. 2 advogados renomados, 2 advogados experientes, líderes em suas profissões. Vieram aqui compartilhar um pouco com vocês sobre vida pessoal deles, como é que levou ao mundo do direito, também sobre a profissão deles, também como funciona a OAB. Enfim, então foi um baita programa informativo. E você que tem interesse em fazer direito, você que tem interesse em pesquisar mais essa profissão, entra lá no Instagram do Dr. Gazeta, da doutora Arani, ou lá no Instagram da OAB, pede informação aqui de Barretos, que eu tenho certeza que eles vão estar à disposição de vocês para esclarecer. Bem, eu espero a todos vocês na próxima segunda-feira, aqui na Rádio Jornal 88.7 FM, para mais uma edição do programa Café com Prosa. Tchau! Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!